do Senhor, queridos, cá estamos nós para a gravação de mais um episódio do podcast Imersos, o raso não é o seu lugar. E o tema a ser abordado hoje é curados pela palavra. Quando falamos de palavra, vocês bem sabem que é um tema que eu gosto muito, principalmente de ouvir, apesar de falar bastante. Hoje vai ser um momento onde eu vou aprender muito, porque a convidada da vez, ela possui um currículo extenso, quase que não coube aqui no tablet, então nós vamos iniciar agora. Irmã Carla Kelly, seja muito bem-vinda a essa mesa, estamos muito felizes com a sua presença. Já quero agradecer por ter aceitado o nosso convite, para nós é um motivo de grande alegria recebê-la. Antes de passar a bola para a senhora, eu quero aqui apresentar aqui o currículo brilhante que ela possui. Ela é psicanalista, ela é professora, escritora, pregadora, cantora e mais algumas coisas mais que não couberam aqui na nossa lista. Irmã, fique à vontade, a casa é sua. Muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que será um momento de muito enriquecimento. Amém. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui no podcast Imersos. Qual que é o subtema? O raso não é o seu lugar. O raso não é o seu lugar. Tem um louvor que fala mergulha, igreja. Então, aqui é lugar para mergulhar, hein? É isso mesmo. Tira o teu pé do chão aí. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui. Hernani, muito obrigada por essa oportunidade. Amém. A direção aqui desse podcast, toda a equipe. É um prazer estar aqui. E estou aí com esse currículo, mas a gente está entre as fileiras, né? Somos servos do Deus Altíssimo, amém, nos colocando à disposição como um instrumento para a glória do nome dele. Amém, glória a Deus. Irmã Carla, como eu falei anteriormente aqui nos bastidores, apesar da senhora ser uma figura bem conhecida, o propósito de trazê-la aqui hoje foi para a senhora tratar sobre esse tema que é tão urgente em nossos dias. A cura, principalmente no âmbito emocional. E não teria ninguém mais apto a falar sobre isso, tratar sobre isso, que alguém que consegue conciliar tanto o espiritual quanto o natural, tanto o teológico com o psicológico. Então, fala para nós o que é que acontece no emocional que pode ser curado pelo divino. Em que momento isso se aplica? Nós queremos entender um pouquinho sobre essas duas vertentes que apresentam diferenças, mas estão intimamente conectadas. Amém. Primeiro a gente falando sobre a nossa vida aqui, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o ser humano ele tem dimensões. Né? E essas dimensões elas estão conectadas à dimensão espiritual. A Organização Mundial de Saúde ela reconhece isso. Que ele é um ser social, né? Ele é um ser físico, biológico, enfim. E a gente, por muito tempo, né, nas questões espirituais, nós ignoramos esse parecer, né, que a gente precisa dar atenção, que é a questão, a dimensão da espiritualidade com o psiquismo, com a questão emocional, saber discernir o que é comportamento, o que é caráter, o que são traços epigenéticos que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Vou anotar aqui porque já bateu curiosidade. Né? Eu adoro falar dos traços epigenéticos. Enfim, a gente precisa aí estar conciliando tudo isso e lembrando do próprio apóstolo Paulo falando que a gente deve consagrar espírito, alma e corpo. Então, se já existe até mesmo do próprio apóstolo. Romanos 12. Né? Essa colocando para nós essa condição de que tudo deve ser consagrado, é porque existem elementos distintos em cada um dessas dimensões, né? Então, estamos aqui para poder fazer esse desdobramento da melhor forma, né? E confiando aí que o povo vai aguentar ficar até o final. Então, partindo desse pressuposto, é uma dúvida que eu tenho porque eu já li algumas fontes que divergem sobre a questão tricotômica do ser humano. Alguns acreditam que sim, ele se divide em três, outros não. O que a senhora pode nos dizer sobre isso?
A gente tem até uma aula que a gente fala, e um escritor que eu posso recomendar, né? Eu não sei se é essa pronúncia, mas Watchman, uma coisa assim, Watchman, escreve pra mim, né? Vou deixar aí, depois o irmão coloca aí na legenda pro pessoal, mas é o homem espiritual. A gente, biblicamente, eu sou uma pessoa que acredita na tricotomia, né? Espiritual e corpo, e que deve se colocar em prioridade o espírito, a alma, que é a consciência de si mesmo, ou onde habitam as nossas emoções, onde habitam os nossos desejos, né, mais íntimos, e que guerreiam, né, ficam guerreando ali nessa conexão que o nosso espírito que proporciona junto a Deus. Eles vivem essa guerra infindável. E a nossa carne, o nosso físico. Então, eu acredito nessa questão, e biblicamente esse texto mesmo, a gente tem essa questão aí que pode ser bem elucidada aí pelos teólogos que vierem aqui. Sim. Mas que, como eu disse anteriormente, se a Organização Mundial de Saúde, se alguém chega dentro de um consultório, né? Se há elementos, por exemplo, como Carl Jung, que estuda a questão da transcendência dentro da sua teoria analítica. Se a gente vê outros, por exemplo, que correspondem, o nome dele me fugiu aqui a memória, mas ele tem um livro chamado Em Busca do Sentido. Ele escreveu esse livro na Alemanha nazista, dentro dos lugares lá de concentração nazista. Esse homem, ele criou uma das teorias chamada fenomenologia. Dentro dessa questão do existencialismo, ele fala que as pessoas que conseguiram sobreviver nos campos de concentração, elas estavam ligadas à espiritualidade, e isso é um psicólogo falando. E elas estavam ligadas às artes. Então, como que a gente vai desassociar uma coisa não da tem outra? como. O povo estava mais resistente quando eles tinham uma fé, ou quando eles tinham as artes, ou quando eles entendiam um propósito de vida, né? Viktor Frankl, o nome desse teórico. Então, a gente vai vendo ali que não tem como trazer essa... não, é só espiritual, ou não, é você inteiro em todas as decisões, sempre vai ser, a gente tá ali nessa carne, sentindo tudo, nas emoções, e o nosso espírito se conectando, pedindo misericórdia a Deus, todo momento, nas decisões e etc. Nossa, muito bacana, muito bacana. Então, é ponto pacífico entre nós, que de fato a tricotomia é algo verídico, muito bom. Não vim aqui para brigar. Glória a Deus, glória a Deus. Mas aqui agora, a questão é, como nós falamos aqui, nós vivemos em um momento onde o trauma se tornou um agente comum na sociedade. Se você conversar com as pessoas, você vê que a maioria, elas trazem alguns traumas consigo que elas nem sabem. E nós sabemos que o que nós somos hoje é simplesmente reflexo das experiências que tivemos no passado. E se eu estiver errado, por favor, me corrija. Eu já li alguns livros, então uma coisinha bem básica, eu consigo falar um pouquinho. Então, assim, só que tem coisas que aconteceram no passado que nós não demos a devida importância, mas por conta delas hoje nós temos determinados comportamentos, uma determinada postura, determinadas reações. O que é que você pode dizer sobre isso? Os traumas passados que influenciam os comportamentos presentes. Eu vou falar de duas questões científicas. Dentro da minha abordagem, que é a psicanálise ela trata nas dimensões do psiquismo humano em 3 dimensões, que é o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. O consciente é um consciente. O que nós estamos fazendo aqui é uma questão consciente. Certo. O pré-consciente são aquelas informações que a gente puxa, né, da gaveta, do tipo aquele número de telefone, aquele nome de pessoa, aquele nome de rua, é o pré-consciente. E o inconsciente são as informações onde não se acessa com facilidade.
E é aí que moram esses registros que a gente às vezes não entende, que a vida está empacada, que a gente não entende de onde que vem determinadas coisas, estão dentro do inconsciente, chamado aí popularmente como subconsciente, né? Mas dentro da ciência inconsciente, tá? Então, o que a gente percebe? O acesso que se dá ao inconsciente dentro da psicanálise é por meio de sonhos. Às vezes você sonha uma coisa sem pé e sem cabeça. Não descarte o sonho sem pé e sem cabeça. Existem significados, existem de você sonhar com rostos que você nunca viu antes, mas de fato você os viu. Só não reparou, só não prestou atenção. Ou situações em que você viveu e ali às vezes aparece uma outra pessoa vivendo, mas de fato é você que de forma recalcada, reprimida, segurou aquilo em um lugarzinho que você não queria que demonstrasse, não queria que... Expor. Não, você é aquele lugarzinho que você quer, tipo assim, não, é a minha subjetividade, deixa ela aqui, ninguém precisa saber disso e deixa pra lá, né? Aqui. Então, a gente fala também dos xistes, que são aquelas piadinhas que parecem que tem um fundo de verdade, sabe? Às vezes as pessoas falam umas piadinhas pra você, mas ela tá querendo... Tá. A gente chama de xiste e de ato falho. Aquele ato falho quando você quer dizer uma coisa e às vezes sai um outro nome. Às vezes é coincidência, às vezes é um esquecimento mesmo. Não vamos aqui falar, nossa, agora tudo virou xiste, tudo virou ato falho, tudo virou... Não, né? Vamos ser coerentes. Mas assim, o inconsciente, ele se manifesta dessa forma. Sim. E dentro da análise, ele se manifesta na associação livre. A gente chama isso dentro do set analítico da pessoa falar o que vem na cabeça. Nossa. Sem filtro. É ali... São os inconvenientes, né? É ali que o analista vai ficar... E como se sentiu dessa forma? O que isso representa para você? E a gente vai puxando. Até que a pessoa fala, uau, ela vai se ouvindo e o analista vai fazendo as perguntas pertinentes para que ele possa chegar ao reconhecimento do inconsciente. Aquilo que estava no inconsciente, que pode fazer a modificação do comportamento. Entende? Existem vários exemplos, que eu não posso dar tantos exemplos, porque eu sou uma pessoa que está em clínica, alguém pode se identificar, mas assim, são situações muito assim, que é uma virada de chave na vida das pessoas. Quando elas falam, mas eu estava pensando assim, então, o tempo todo era por causa disso? Era. O seu inconsciente guardou exatamente ali. Aí você fala, que coisa, né? Então a gente vai vendo isso e é necessário a pessoa fazer ter um acompanhamento para que isso seja feito. E eu vou te dizer mais, agora vamos para o espiritual, porque a gente está falando da palavra. Eu vivi um momento, Hernani, que o Espírito Santo me disse que curaria o meu inconsciente. Eu fiz terapia desde os 7 anos de idade. Minha família sofreu uma situação de separação. Meus pais se separaram. Meu pai não era um homem evangélico. Minha mãe o tempo todo cuidou da gente. Eu e mais 2 irmãos mais velhos. Só que ela fez o acompanhamento ali na escola mesmo. Tinha esse acesso a uma psicóloga. E eu fui acompanhada por um bom tempo. No entanto, tem gente que acha que melhora, né? Só que assim, cada fase é uma fase. Aquilo ali era a Carla dos 7 anos, né? Não era a Carla depois dos 30, né? Que hoje eu já não tenho mais depois dos 30. Hoje eu tô com 42. Mas aquela Carla que depois precisou fazer algumas ressignificações foi porque um boleto chegou, sabe? Tava lá no inconsciente, tava lá no passado, que foram... eu escrevo no meu livro, daqui a pouco eu vou mostrar o livrinho aqui, sobre dracmas que eu perdi ao longo do tempo, que estavam no inconsciente, tá? Eu pego Bíblia agora para falar disso, para que vocês entendam e tenham uma ilustração mais precisa sobre isso, né? E o Senhor disse para mim,
Eu ajoelhada no quarto, eu iria ministrar para mulheres numa dinâmica. Deus falou para mim que curaria o meu inconsciente e que traria para mim exemplificações das dracmas que eu havia perdido. Só que essas dracmas, Hernani, elas não foram perdidas diretamente por mim, não fui eu que perdi. Não fui eu que fiz aquelas escolhas. Imprudente, sim. Entende? Foram coisas que vieram da infância, como você tocou aí na pergunta inicial, falando sobre que a gente traz lá de trás. Sim, a gente traz lá de trás. Tem uma ciência chamada de psicoembriologia, para você ter uma ideia, que está tratando da gestante. Que isso? É aquilo que a Bíblia fala, que ele já nos conheceu desde o ventre, que ele nos teceu no ventre. Então, assim, a ciência está tendo esse acesso àquilo que a Bíblia já dizia há muito tempo. Deus dizendo para o profeta Jeremias que já conheceu antes. Antes. Então, já estava nele, né? No próprio Deus, o propósito, antecedia a vida do profeta. Tudo o que acontecia. Então, a gente vai vendo assim... felizmente ou infelizmente, nós trazemos esses traços. Posso falar de epigenética? Opa, por favor, já deixei anotado aqui. Bora. A gente vai trazendo esses traços epigenéticos. O que é a epigenética? A epigenética, ela é uma ciência, ela é biológica e que ela traz traços, registros de mudança de gene. Para você ter uma ideia, quando a gente olha na Bíblia, ontem mesmo eu estava pensando sobre isso. Tá, o povo de Israel ficou cativo no Egito quanto tempo? Mais de 200 anos. Foi 400, que a Bíblia fala? 430, parece que Jesus fala 430 e tem um outro texto que fala 400 anos. Os teólogos ainda não chegaram num ponto pacífico em cima, mas é por aí. Vamos por lá, vamos essas centenas de anos. A epigenética faz uma dobradinha de que você pode transferir traços até a 4ª geração. Aí quando você olha 400 anos essa galera dentro do Egito, quando eles entram dentro do deserto para caminhar para chegar em Canaã, o traço epigenético deles era de quê? De escravo. A galera que estava no Egito, exato. Gente escrava, mente escrava. Gente que qualquer coisinha que acontecesse, o desafio, não corria risco em praticamente nada. Por quê? A gente só tinha aquela referência. Então o traço estava ali. Então a gente vai vendo algumas coisas que vão se repetindo, ciclos se repetindo em famílias. E eu sempre digo, o que é importante cada um saber? Que existe um fator só que pode fazer esse rompimento. E o fator é eu. Você. Só a gente é que pode fazer essa interrupção. Só nós é que temos condições de barrar quando trazemos para onde? Para a consciência. Porque se não tiver na consciência, como é que você tem acesso? Como é que você consegue fazer esse manejo de fazer essa mudança, como o apóstolo Paulo fala, né? E transformar-vos pela renovação do quê? Do seu entendimento, da sua mente. Senão não tem jeito de você transformar. Tem que chegar na mente. Sim. Se não chegar na mente, ninguém muda. Se não chegar na mente, e a gente que tem a inspiração da palavra, né? Nós que temos condições de olhar a palavra, que temos a dimensão do nosso espírito ativada, né? Porque aqueles que estão fora de Cristo, eles já estão mortos em seus delitos e pecados. Eles não têm um espírito vivo, né? Para Deus, está morto. Inerte, né? Estão inertes, mas nós não temos desculpas. Então você tem a palavra, e a Bíblia diz que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é mais penetrante que espada de 2 gumes, penetra até divisão de alma e espírito. Eu sempre digo isso, que ela penetra onde a ciência não chega. A ciência não chega no espírito. Não chega. Ela chega na alma. Em algum aspecto ainda, porque em outros ela também não está conseguindo tanto êxito. Mas a palavra, ela chega no espírito, que foi por meio da palavra que tudo foi formado. Então, a gente já tem esse start,
né? Tudo pela palavra. A palavra, ela penetra, divisão de alma e espírito, juntas e medulas, está falando do teu físico. E ela é capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. Ah, você quer o que mais, meu filho? Você precisa de mais alguma coisa? Vamos embora? Acabou a entrevista? Já matou a charada, já era. Mas não, eu tô ouvindo a senhora aqui falando sobre isso, eu tô pensando, né? A ciência, a psicologia, a psique no geral, ela nos traz de volta a consciência, ou ela traz alguns assuntos à nossa consciência, para que nós tenhamos o entendimento de o porquê de determinadas ações, comportamentos, enfim. Só que para interromper esse ciclo que já vem de gerações, é necessário uma mudança que parte do indivíduo. Show. E aí agora trazendo isso para o âmbito espiritual, nós vemos que o próprio Paulo vai dizer que nós temos que nos renovar através do nosso entendimento. Então, a partir do momento que nós somos regenerados, isso quer dizer, nós recebemos uma nova natureza, um novo nascimento, automaticamente aqueles traumas, eles devem ser interrompidos, porque esses traumas estão acompanhando o velho homem. A partir do momento que eu recebo uma nova natureza, o velho homem ele tem que ficar para trás, e com ele os seus traumas, com ele os maus comportamentos, os maus hábitos. Será que essa conexão, ela de fato faz sentido ou é só uma coisa da minha cabeça? Porque conforme a senhora foi falando, eu fui meio que fazendo uma rápida conexão aqui. A gente tem um texto da Bíblia que diz que a alma que pecar, essa morrerá, sim, né? Sim. Nós não estamos falando de maldição hereditária. Já que fique claro, sim, que nós não estamos falando de maldição hereditária. Nós estamos falando de traços que, da mesma forma que você herda a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, os seus cabelos, enfim, você herda o jeito de sentar de alguém. Sim, comportamento, né? Até porque exato, a gente traz conosco na bagagem aquilo que nós presenciamos. Então, por exemplo, isso não aconteceu, graças a Deus eu nunca vi, mas um exemplo hipotético. Eu vi meu pai batendo na minha mãe. Pode ser que eu venha normalizar aquilo e fazer com a minha esposa. E se o meu filho ver algo do tipo, eu estou profetizando aqui porque eu ainda não sou pai, mas se o meu filho vir isso, pode ser que ele também normalize e coloque isso em prática no seu casamento. Então, assim, é mais, no meu ver, assim, na minha abordagem, é mais questão de comportamento. É uma questão social. Isso. É uma questão cultural, exato, social. Exato. É um conjunto de coisas, né? Que estão associadas, que se integram e acabam trazendo exatamente aquilo que a gente está falando aqui. Se você tem por exemplo, eu contei a minha experiência pessoal, que o boleto chegou, sim, né? Meus pais separaram, eu vi cheia de fragmentos, né? Vim cheia de dores emocionais. Só que assim, Hernani, a Carla era batizada com o Espírito Santo. Né? Sim. A Carla estava viajando o Brasil inteiro com vários álbuns gravados, músicas nas plataformas digitais e agenda lotada. Então, a gente tem que entender que algumas coisas, eu diria que elas se sustentam por causa da ignorância. Se der pra gente ser um pouquinho mais incisivo aqui, cirúrgico, a gente tem que ir para esse lado. Questão de você está pecando porque está faltando conhecimento mesmo. Você está deixando de viver a plenitude que Deus tem para você porque está faltando clareza para você na sua jornada. Está faltando você entender que você está num ciclo de repetição, que você está tendo o mesmo comportamento de reprodução, que você detesta naquela pessoa, no seu pai, na sua mãezinha, na sua vozinha, mas você está fazendo a mesma coisinha. Por quê? Porque você só tem aquilo de referência. Aí quando a gente entra na palavra, você tem um modelo confiável aqui, de servos e servas de Deus piedosos e do próprio Jesus, que é 100% perfeito. Para nos mostrar que ele é um modelo e que é isso aqui que tem que ser. Sem mimimi. Sem ficar aí achando que você não consegue viver isso daqui.
Perfeito nós não somos, mas nós buscamos um aperfeiçoamento, nós buscamos estar mais ligados àquilo que a palavra vai nos ensinar, certo? Nossa, muito bom. Então, o que eu pude agora ser esclarecido é que, assim, essa questão também de falar só sobre regeneração acaba ficando muito superficial, porque não basta receber um novo nascimento se eu também não me atentar com um novo modelo a ser seguido. Então agora eu entendo que, de fato, eu recebo uma nova natureza. Só que eu preciso seguir alguém. O ser humano, ele carece de referências. Então Desde a minha bebê. referência tem que ser Jesus. Sim. Só que como é que eu terei Jesus como referência se eu não estudar a respeito dessa referência? Aí é onde entra curados pela palavra. É onde entra a nossa disciplina espiritual. Para fazer o quê? Para aperfeiçoar a sua carne, que está aí nessa guerra, para aperfeiçoar o seu comportamento, não é o que a Bíblia fala? Ali, as obras da carne, a gritaria, tá. Gálatas 5:19. Tá, aí vamos para a inteligência emocional, que eu falo que é a inteligência emocional, é espiritual, né? Do fruto do Espírito. É aquilo ali que tem que ser desenvolvido. Amor, alegria, paz, paciência. Né? Tá todo mundo achando que é o Goleman que inventou a inteligência emocional. Foi não. Foi já não. tava na Bíblia. Foi Paulão. Foi ele. Eu falo que ele era top. Ele devia ser um neurocientista, alguma coisa do tipo. Ele era o cara, o Paulão foi o cara. Então, é necessário para que nós acessemos essa cura, primeiramente, acessarmos a palavra. Sim. Porque a palavra vai ser tanto remédio quanto vacina. Então, esse livro aqui, vou mostrar pro pessoal, tá? Opa. O Milagre do Recomeço, tá? O Milagre do Recomeço é uma exposição das minhas angústias, dos traumas. E o que aconteceu comigo? Em 2017 eu iniciei o curso de psicologia e eu precisava de uma recuperação, que foi o que eu falei, o boleto chegou. E eu me senti totalmente desalinhada, mesmo viajando, mesmo gravando, mesmo atendendo convites. Crente, tá? Crente, fiel, dizimista, tá tudo certinho, tudo bonitinho. Tava tudo encaixado. Tá? Só que os boletos foram chegando, as insatisfações, aquela questão, será que eu sou alegre mesmo? Sabe, umas coisas existenciais e tal. Fui saber dos meus vazios, dos meus fragmentos, Deus falando para mim que ia curar o meu inconsciente, Deus me chamando de menina. Eu sempre digo, achei incrível quando Deus disse isso para mim. Menina. Eu falei, menina? Por que Deus me chamou de menina eu sendo uma mulher? Porque Deus queria curar uma menina. Olha para você. Gente, tudo tem um detalhe, tem algo ali que precisa ser colocado diante de Jesus. E se a gente não levar, você vai vivendo com a dracma perdida. Você vai vivendo sem essa busca, né? E esse livro eu escrevi baseado em quê? Quando eu entrei nessa questão pessoal que eu descrevo e dentro dos diagnósticos da TAG, do transtorno de ansiedade generalizado. Segundo Augusto Cury, a síndrome do pensamento acelerado, a mente não parava. A mente não parava, a mente só ficava, era 24 horas, um cansaço, arritmia cardíaca, ofegante, uma vontade de chorar, vontade só de ficar no quarto, coisas desse tipo, de Deus ter que falar, menina, levanta, eu avanço com você. Só que aí eu fui para onde? Fui para disciplina espiritual, porque na terapia eu já estava. Aí eu recorro a quem? Eu recorro à palavra. É o meu diário, isso daqui. Quais foram as ferramentas que Deus foi me dando de sorrir, Nani? Era uma ferramenta. Quando sentado num tapete, Deus vira e fala para mim, ei, a mulher virtuosa, ela sorri diante do futuro, hein? Ela não fica assim, não. Porque a ansiedade é o quê? Excesso de futuro, né? Então, não, a mulher, ela se reveste de força, de dignidade e ela sorri diante do futuro. Eu falei, poxa, vou olhar no espelho e vou dar uma risada hoje. Você vê, são coisas que aparentemente são tão simples, mas dependendo do problema se tornam complexos. Exato.
você não consegue sair daquele lugar, né? Fica imóvel. Então eu fui vivendo, registrando os processos, com textos bíblicos, com ferramentas terapêuticas, trazendo para as pessoas essa integralidade, eu chamo de integralidade, né? Que é a gente associar as dimensões do ser humano e fazer delas aquilo que Jesus prometeu para nós, a vida com abundância. E tem gente que acha que isso é só na eternidade. Aí eu amo Joyce Meyer, né, quando ela fala nesse sentido, que ela fala assim, gente, é para viver aqui isso. Por mais que no mundo a gente tenha aflição, tem ânimo todo dia, né? Tem bom ânimo. Vai ter ânimo. Deus está aí, tem o não temas pra gente todo dia. Mas a gente tem que entender que é plenitude todo dia, é vida com abundância, é você saber enfrentar os desafios, é você ter um ajuste de olhar, né? Que a gente chama isso, na clínica a gente fala isso. É ajustar o seu olhar e se perceber nessa questão. Quando a senhora fala sobre vida em abundância, com que perspectiva a psicologia olha para esse tema, abundância? A palavra abundância, eu vou falar da minha abordagem. A minha abordagem, ela não tem como característica trazer bem-estar. Você já vê, eu brinco que a psicanálise parece o evangelho. Não é heresia, tá, gente? Eu brinco porque, assim, a questão da psicanálise é de retirar. Ela retira para depois ela te trazer um movimento, tá? Algumas perspectivas, algumas abordagens psicológicas têm como base, por exemplo, a psicologia positiva, que já olha um âmbito, né? Não, é para o bem-estar mesmo. Por isso que às vezes tem algumas pessoas que não se ajustam à psicanálise, porque elas acham que elas vão chegar lá, a Carla é crente, a Carla vai alisar a minha cabeça. Não, a Carla vai ouvir tudo que você tiver que falar e se ela perceber um desajuste, uma coisinha que precisa ser acertada, a gente vai falar e vai conduzir aquilo de forma a querer retirar. Só que daí vem uma coisinha que a gente chama na psicanálise de ganho secundário. O quanto a pessoa gosta daquela dor. Aí tá um problema, hein? O quanto aquela dor é um ganho para ela. O quanto aquela dor é uma muleta. Aí se você retirar a muleta, o que essa pessoa vai fazer? E às vezes ela tá curada para andar com as próprias pernas, mas ela não, eu amo a minha dor, eu amo o meu sofrimento, eu tenho que ficar assim mesmo. Então eu já escutei de tudo numa clínica. Questões até teológicas que viram base, teológicas distorcidas, tá? Que viram base para se viver uma vida sem abundância. Uma vida sem... E dentro da perspectiva psicológica, a questão da abundância, então, tem umas abordagens que vão trazer o bem-estar, que é para promover isso. Outras trarão isso. Eu retiro primeiro e depois provoco um movimento para você, que é o caso da minha abordagem, tá? Que ela é ótima. Que eu brinco que é o evangelho de Freud, brincando. Que é essa mesmo, essa questão de trazer um movimento na vida para você parar de ficar querendo que tudo dê certo, esse arco-íris ou esse óculos rosa, essa lente cor-de-rosa, entendeu? Para a vida. E no evangelho, eles não fazem tanta conexão, que existem tantas, eu diria, alguns psicólogos acreditam que a religião tenha, né, um elemento importantíssimo dentro do set analítico, outros não, outros acham que você tem que desconsiderar tudo sobre a religião, que a religião seria uma forma de estar trazendo um certo controle sobre a vida das pessoas, alienação e por aí vai. Mas a questão da abundância na psicologia seria você trazer um movimento, tá, dentro da minha abordagem, um movimento, dentro também de você proporcionar para essa pessoa o quanto aquilo vai custar para ela. Porque tem gente que não quer, tipo,
vai custar para mim, então eu não quero, deixa eu ficar aqui mesmo. É mais ou menos o que entendeu? o Mário Sérgio Cortella fala, toda escolha implica uma renúncia. Pois é. Então, se eu escolho me curar, eu preciso abrir mão disso aqui. E aí, eu estava conversando com alguém um dia desses, eu não lembro quem era, nem o teor da conversa, mas ela me disse que, acho que foi numa terapia onde a pessoa falou para ela que ela primeiro tinha que sair de um determinado lugar para depois ela conseguir fazer determinado tratamento ou alguma coisa para que ela tivesse uma determinada cura. Mas qual que foi o resumo? Ela precisava sair do local que estava ali causando a dor para de fato conseguir a cura, porque não adiantava ser curada e permanecer no local onde ela estava sendo infligida, por exemplo. E isso para mim faz muito sentido, porque não adianta nós procurarmos uma cura, por exemplo, pela palavra, se eu continuo praticando as mesmas obras que estão me fazendo sofrer. Se eu continuo com os mesmos relacionamentos, frequentando os mesmos lugares, com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, é aquela famosa tentativa de mudar o resultado fazendo a mesma equação. Não tem como. Não fecha a conta, né? A conta nunca vai fechar. Por isso que as pessoas elas devem se responsabilizar. Se você procurar por um processo analítico, terapêutico, psicoterapêutico, você tem que estar aberto, né? Você precisa estar aberta a um movimento na sua vida, assim como você olha a sua vida espiritual, que você quer que algumas coisas na sua vida espiritual se movimente, algo novo de Deus, eu quero receber algo novo, tal. Nossa, parece que tudo é a mesma coisa. Eu tô vivendo, esperando a promessa por não sei quantos anos. Mas existem pessoas que estão ali vivendo aquela promessa, mas sendo o mesmo, não mudando o comportamento, não mudando a forma de pensar, não virando a chavinha, né? Ali não promovendo para ela uma revolução, né? Teve um momento que Deus teve que chegar em mim e falar assim: filha, eu quero fazer em você uma revolução interna, é de dentro para fora. Eu mudo as suas conexões. Isso eu recebi uma palavra e foi profética. Eu fui a um culto e enquanto louvava, estava participando lá da conferência, o pastor falou: Deus está me dizendo que está mudando as suas conexões. Eu, como a psicanálise, a psicóloga, baixou ali na hora, né, o drive, né? Eu falei: conexão, meu Deus, sinapse, ai, meu Deus, ai, toda, sabe, comecei a pensar, Deus, é o meu cérebro que o Senhor quer mudar. É a minha conexão mesmo, são as minhas sinapses, são os meus neurotransmissores que tem que estar em harmonia. Era tudo isso que Deus queria mudar. Eu sou orgânica. Deus queria dizer para você: filha, você é física também. Você tá nesse corpinho, você tá nessa casinha. Não tem como você ignorar a sua casa física. Você tem a espiritual, mas você tem a física também. E a partir daquele momento que eu recebi essa palavra da mudança da conexão, eu fui recebendo forças para ir para a palavra, para estar na palavra e ir fazendo as mudanças do cotidiano, ajustando o meu olhar, olhando o meu passado, vendo o que eu estava reproduzindo de comportamento que não pertencia a mim. Não era. Eu era só uma esponja. Muita coisa absorvida, né? Muita coisa absorvida. Só que assim, eu consigo fazer essa associação pela Bíblia, consigo olhar ela pela ciência, sabe? Consigo saber que Deus se comunica de todas as maneiras. Basta que a gente dê atenção no modo como Ele está se comunicando. Porque Ele vai se comunicar. Você está lá no feed, faz isso daqui, de repente você não está lendo a Bíblia, Deus vai falar que você é ali, porque você só está ali. Isso mesmo. Concordo. Ele vai chegar, Ele vai te dar um insight. Fala: olha aí, é isso aqui. Aí você... Acorda. Acorda, né? Levanta, vai para cima. Então a gente está vivendo esse tempo, Hernani, que as pessoas precisam considerar suas vidas, né, espirituais e alinhar, né? Você quer viver algo espiritual, extraordinário, sobrenatural, né? Promessa de Deus se cumprindo, coisas, Deus fazendo algo novo. Mas você está na mesmice, não vai dar certo.
Eu vejo também um problema que nos assola hoje, é que falta muito autorresponsabilidade, né? Tá todo mundo terceirizando muito as coisas. Então, assim, eu imagino que a senhora tem alguns casos que sejam semelhantes ao que eu chamo de síndrome de Adão. Por quê? Porque quando Deus questiona Adão, por que você fez essa besteira? Aí Adão responde, mas foi a mulher que tu me deste. E assim, hoje eu percebo... E ali ele culpava até o próprio Deus. Foi a mulher que tu me deste. Eram os dois que estavam sendo culpados. Eu não. Ele estava tranquilo. Não, eu fui só uma marionete aqui nesse joguinho. Eu sou coitadinha. Exato. E eu percebo que hoje, principalmente na minha geração, a galera mais nova, assim, tá todo mundo assim. Ninguém quer assumir responsabilidade de nada, tá todo mundo jogando o jogo da batata quente. Chegou na mão dele, joga pro outro. Só que se eu não assumo a minha responsabilidade perante os meus atos, como é que eu conseguirei mudá-los? Como é que eu conseguirei obter resultados diferentes, aí trazendo para o âmbito espiritual? Como é que eu conseguirei acessar as promessas se eu não me posiciono? Porque eu entendo que existem promessas incondicionais e promessas condicionais. Isso a teologia nos ensina a todo momento. As promessas incondicionais estão atreladas quase que em sua totalidade ao reino. Agora, as promessas que elencam fatores terrenos, elas são condicionais em sua maioria. Por quê? Porque exigem de nós um posicionamento. Só que por não nos posicionarmos, a promessa não se cumpre. E aí o que acontece? Mas Deus faz na vida do fulano, não faz na minha. O meu camarada aqui começou a pregar ontem, já está aí pregando aqui e ali e eu estou aqui parado. Então como é que essa galera, esse grupo, consegue despertar? Porque se no culto ele não desperta, aí por conta própria ele não vai buscar a palavra. A gente sabe disso. Como é que de alguma forma ele pode fazer uma coisa que tem um escritor, o escritor do livro Poder do Hábito, não me lembro o nome dele, mas ele fala bastante sobre hábitos angulares. São hábitos que designam outros. Então você adota um hábito que vai te dar forças para que você exerça outros logo em seguida. Então como é que essas pessoas conseguem adotar um hábito que o auxilie a difundir outros hábitos que o levarão para mais perto de Deus? Eu costumo falar sobre meta. Bom. Tá. Vamos falar um pouquinho do espiritual? Vamos fazer uma coisa boa aqui. Deus sempre tinha dito para mim que me levaria para muitos lugares do Brasil, que eu iria gravar e etc. O que ocorreu na minha vida em 2010 foi um cumprimento de promessa. Deus me levou para vários estados e foi uma bênção, tem sido uma bênção. Eu tenho tido uma agenda agora mais pontual, mais espaçada por conta da minha ocupação também, né, que o Senhor me proporcionou outro tempo. Mas durante todo esse tempo foram estabelecidas metas. Eu tinha padrinho? Não. Eu tinha patrocínio? Não. Eu tinha uma ordem de Deus? Então eu tenho. É a única coisa que eu preciso. Era o necessário. Então ia para cima. Se é a teologia que você tem que fazer, faça a teologia. Não fica aí achando que eu já sei de tudo. A gente não sabe de nada. Vai para a teologia, senta para ouvir, pega uma mentoria, sabe? Vai buscando aquilo que você pode fazer. E era o que eu sempre fui padronizando, foram metas. Quando nós chegamos em no ano da pandemia, 19 para 20, Isso. Tá, Deus ali disse para mim, eu terminei o meu terceiro álbum, Deus disse para mim no dia do meu lançamento, porque Deus parecia que dava lançava umas palavras proféticas, né? Uns direcionamentos assim bem firmes, e sempre eram em lançamento de álbum. No lançamento era o norte profético para aquele tempo. No lançamento do meu álbum, No Alto da Montanha, a pastora Helena Raquel veio ministrar na nossa igreja sede em Guaratinguetá, e ela falou sobre interrupção no caminho. Eu olhei aquilo e falei, nossa, eu tô no terceiro álbum, tô viajando tanto, interrupção de caminho. Fala sério, Hernani. Pesado, hein?
ela pregou o livro e o altar. Quem puder depois, ela pregou depois no Gideões essa mensagem, depois pregou anteriormente no meu lançamento, enfim. E falou sobre esse trajeto que a gente às vezes faz, vamos supor, Rio-São Paulo. Você vai fazer parada para comer, para olhar o carro, se precisar você vai abastecer, tarará, tarará. Interrupção, mas não significa que você não vai chegar no fim da viagem. Exato. Entende? Quando Deus falou isso comigo, eu falei, e aí, Senhor? Aí Deus falou assim pra mim, filha, vai estudar. Eu já estava estudando psicologia, 2017, ela veio em 2018. Eu falei, vou estudar. E Deus falando de inconsciente, de ganho secundário, racionalização, tudo estava no meu livro e eu nem conhecia Freud direito. Era assim, eu só ouvia falar, mas os meus olhos não tinham visto. Eu falei, eu vou fazer uma formação em psicanálise, Fui, escrevi livro, fui fazendo tudo dentro da pandemia. Foram metas. O preparo, não estava esperando ninguém, não estava esperando chegar um mensageiro na minha porta, não estava esperando Deus me apontar no culto. Não. Descer lá do culto, não. Não. E fui ouvindo esse direcionamento de Deus, fiz a formação, comecei grupo terapêutico, até que no ano passado Deus falou comigo da sala. São metas, tudo é meta. Eu falei, Deus, uma sala, Senhor. Aluguel, Jesus. O ser humano é uma benção, né? Eu nem tenho paciente. Eu chamo de síndrome de Moisés. Sou pesado em línguas, sou jovem, me ajuda aí. Mas eu não vou voltar a cantar tanto mais, Senhor. Com medo, né? Mas e aí, Jesus? Ele falou, não falei que você ia andar por um caminho que você não tinha andado? E aí? Né? Eu sei dizer... Tá acabando? Ah, tá, 50 minutos. Tá. Oh, meu Deus, tá ficando grande, né, irmão? Nós já vamos terminar. Essa mulher fala pra valer, né? Eu sei dizer que o Senhor foi falando pra mim de sala. Eu fiquei, Jesus, tem misericórdia. E assisto um culto online do pastor, do bispo T.D. Jakes. Sei. Tá? Aquele lá embaçado. Amo. Assisto T.D. Jakes, Sarah Jakes Roberts, que é a filha dele. Menina, daqui a pouco Deus toma a boca da Sarah em inglês. Em inglês, tá, irmãos? Eu não vou aqui falar em inglês, tá? Desculpa aí, mas eu não vou gastar aqui, não. Brincadeira. Que Deus estava dizendo que daria uma sala para alguém. Em inglês. Olhei esse celular, coloquei esse pro meu marido. Edson, olha aqui, assiste isso aqui. Ele falou, nossa. Eu falei, não é possível. Aí eu voltava no YouTube de novo. Edson, ela tava falando em inglês lá nos Estados Unidos, no culto ao vivo. Para eu não ter dúvida. Pastor Fernando esteve aqui. Pastor Fernando, tô na sede, culto de Santa Ceia. Não lembro se era ceia e tal. Tô lá quietinha, daqui a pouco ele faz, não tá aqui nessa Bíblia, mas se tivesse eu ia mostrar para vocês. Ele fez um labirinto. Colocou um horário, a data. Ele falou, eu vejo a irmã assim. Você tá aqui e você tem que sair aqui. Deus está te dando uma estratégia. E é para você ir. Assim para mim. E eu vejo uma porta de vidro. Ah, irmão, quem falou isso? Confiei. Cheguei no lugar, olhei a sala, falei, vou. Tô lá. Tô no consultório. Tô atendendo 80% de gente crente. Nossa. Que precisa fazer análise, que precisa de um processo psicoterapêutico. Entra na Bíblia, entra no sonho, entra na profecia, entra em tudo na sessão. O crente é uma benção. Psicólogo nenhum da terra ia dar jeito. O crente é uma benção, não tem jeito. Não, mas Deus falou. Deus falou, irmão, mas isso aí não é Deus que faz, é você que faz, sabe? Aí eu fico brava.
Aí baixa aí não é síndrome, né? Agora é a unção de João Batista. Ousadia. Eu vou com tudo, vou firme, falo o que tem que falar, faço o apontamento, direcionamento, um plano estratégico, um manejo terapêutico, trazendo para a pessoa essa necessidade. Você não vai deixar de ser crente, você não vai deixar de ter fé. Você está aqui não é porque você não ora direito, né? É porque Deus deixou pessoas para te auxiliar nesse processo, né? Então a gente vê assim, tudo precisa de meta. Então essa turma que tem promessa, que Deus fala assim, tem dia que me dá aquela crise, porque Carla Kelly estava acostumada só a viajar, mergulha igreja, tem gigante, mas eu vejo Deus, marche, era só isso. Entende? Aí Deus toma a boca de um servo e fala assim, não tem nada de errado com aquilo que eu te dei. Olha, aí eu quase caí de cara no chão. Mas o próprio Deus tem que falar isso, não tem nada de errado com aquilo que eu te dei. Aí eu vejo o quê? É tempo da gente falar disso. É palavra, é integralidade, não ignore, o teu espírito clama, a tua alma está gemendo. Você está com problema comportamental, está com problema relacional, seu casamento precisa ter comunicação, sabe? E a gente está assim, lutando contra esse estigma, né? Que as próprias pessoas às vezes elas trazem, mas que a gente vai vencendo, vai falando, a Bíblia já fala disso há muito tempo, é você que não sabia ler. Tem que ter base bíblica para tratar os crentes, senão, nossa Deus. Vem com lá as ideias de Freud, não, mas isso aí não é de crente, não, eu sou crente. Isso não é de Jesus, não, Carla. Não. Irmã, infelizmente estamos caminhando para o final. Aqui você viu que o chefe já olhou aqui, já estabeleceu o homem da equipe, ali. Ele é brabo. Mas antes de nós encerrarmos, eu preciso que a senhora deixe aqui uma mensagem reflexiva. Dentro de tudo que foi falado, de forma resumida, como as pessoas que apresentam enfermidades na alma podem acessar a essa cura através da palavra. Inclusive, também não podemos deixar aqui de mencionar o seu projeto. Fala um pouquinho dele também. Para finalizar, a cura pela palavra é um projeto que eu faço com mulheres. Nós iniciamos quando eu lancei o livro O Milagre do Recomeço. Nós tivemos assim uma adesão bem bacana e depois esse projeto foi levado para a plataforma da Hotmart, iniciou no ano passado com uma turma, a gente fechou aquele módulo, esse ano a gente está imersa, né? Igual aqui, igual vocês aqui, mergulhando profundamente em Gênesis, tá? A gente tá ali com psicologia do desenvolvimento, teoria de apego, nós estamos falando sobre neurônios, enfim, mas, Carla, tem Bíblia, tem muita Bíblia. Muita coisa. Muita, e eu quero convidar as meninas, a gente faz um grupo terapêutico de 15 em 15 dias, as meninas podem participar online. Inclusive, já deixa aí as suas redes sociais para a galera achar a senhora. Estou com 2, tá? Porque a gente faz uma distinção ali, porque tem paciente que não olha as coisas de crente, né? Né? Mas eu ponho Bíblia lá, eu ponho tudo. É o Carla Kelly PC. Carla Kelly PC, @Carla Kelly PC, que é Instagram? Isso, Instagram. E o Carla Kelly Oficial. Carla Kelly Oficial. Você que é crente, vai lá pro Carla Kelly Oficial. Você que não é, vai pro Carla Kelly PC. E pode ir pros dois e ficar lá, que dá tudo certo. Vai pros dois, comenta nos dois, curte os dois, interage nos dois. Vai ser benção. Isso aí. Vai ser benção. E agora o conselho final. O conselho final é que vocês busquem, né, a palavra. Aqui diz o texto, Salmo 107, verso número 20, enviou sua palavra para curá-los, para salvá-los de sua extinção. O pensamento de Deus é pensamento de paz para nós. A gente tem pensamento que a gente fala, poxa, podia dar certo, então de Deus está ali. A gente só tem que estar alinhado a essa vontade soberana, né, do Senhor, buscando ajuda, conselho. Os pastores que estão nos assistindo, busque ajuda,
viu, pastor? Você não é o super-homem. Não, você não é. Não é. Busque ajuda. Sua esposa precisa de ajuda. Os seus filhos precisam de ajuda. Tenha um acompanhamento para lidar com o problema do povo, para não absorver o problema do povo. Façam um curso de psicanálise, façam um curso teórico para que vocês saibam fazer os manejos, as distinções, né, do que é, o que não é, enfim. Eu deixo para que todos tenham esse acesso aí, vai ser benção. Glória a Deus. Irmã Carla, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por compartilhar conosco esse conhecimento tão importante que urge em nossos dias. Minha oração a partir de hoje é para que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua família. E tenho certeza que a senhora voltará aqui mais vezes, não ficará nessa oportunidade. Amém. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso Elon Musk, o irmão Ney, que Deus em Cristo lhe abençoe. Estamos sentindo falta hoje da profetisa Josi, mas ela não ficará esquecida. Um abraço para a irmã Josi. Não sei o que ela está fazendo, mas eu sei que no próximo episódio estará conosco. Também não posso deixar aqui de elencar a importância do nosso amigo, o irmão Wellington, que é o responsável pelo supermercado JC, ali da Vila Nunes, não é isso, Ney? Irmão Wellington, Deus em Cristo lhe abençoe. O irmão Wellington, ele é responsável pelo mercado que tem o melhor preço da região e o melhor atendimento, irmã. Se a senhora estiver por Lorena, vai no JC da Vila Nunes, porque ali o atendimento é de primeira qualidade. Então, você que é de Lorena, adjacências, corre lá, porque lá tem tudo que você precisa com o melhor preço da região. Então, estamos chegando ao final. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua presença. Curte, comente e também compartilhe. Interaja o máximo que você puder para que este episódio alcance o máximo de pessoas, para que cada vez mais vidas sejam alcançadas e edificadas através desse projeto. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Até a próxima!